Olá, tudo bem com você? Estamos quase finalizando aqui a leitura do livro Grande Conflito, edição missionária. Tem sido realmente uma viagem pelo tempo, pelas profecias, muito interessante. Se você recebeu esse livro e ainda não leu, se você tem esse livro e não leu ainda, eu recomendo fortemente que você faça isso. Se você já leu o livro Grande Conflito, quem sabe releia. Agora aproveite então esse momento missionário em que a Igreja Adventista Mundial está entregando aos milhões este livro aqui tão especial e se una nessa intenção de conhecer cada vez mais a mensagem desse livro e, claro, cada vez mais a Bíblia Sagrada, na qual esse livro é baseado. O capítulo 37 tem como título A Proteção. Eu já aproveito aqui para pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber aí as notificações de novos conteúdos, curta, comente também, é importante que o YouTube veja o interesse das pessoas nos conteúdos aqui do canal e compartilhe se você considerar esse conteúdo aqui relevante. Lembrando também que eu tenho uma playlist aqui no canal com o título Série O Grande Conflito e você pode então assistir os 36 vídeos anteriores em que eu comento aqui cada um dos capítulos desse livro maravilhoso, tá bom? Eu vou fazer como sempre, ler aqui algumas partes que eu sublinhei e confesso que está sendo cada vez mais difícil, né? Porque praticamente tudo que ela escreve aqui é importante, é relevante e suscita profundas reflexões. Começando aqui então, Deus conduz seus seguidores à Bíblia como sua única proteção contra o poder dos espíritos maus. Satanás usa toda estratégia possível para impedir que pessoas obtenham conhecimento da Bíblia. Ele fez isso na história, queimando a Bíblia, queimando os tradutores da Bíblia, e hoje ele tenta distorcer as palavras da Bíblia, relativizar a palavra de Deus, e assim também obtém sucesso na sua guerra contra Deus e contra a palavra dele. A cada reavivamento da obra do Senhor, a atuação de Satanás se torna mais intensa. E aqui eu me lembrei realmente do reavivamento espiritual do século XIX, sobre o qual esse livro aqui também fala, o reavivamento milerita, quando verdades preciosas da Bíblia, como o sábado, o santuário celestial, o estado do ser humano na morte, a reforma de saúde e outras foram redescobertas e pregadas com bastante entusiasmo e vêm sendo pregadas pelos adventistas do sétimo dia. E só para lembrar, quando o movimento milerita, que acabou dando no adventismo, ele despontou nos Estados Unidos, mas não só lá, houve outros lugares do mundo também em que pessoas estudando a Bíblia descobriram verdades relacionadas com Daniel, Apocalipse. Satanás também fez seu espetáculo paralelo. Lembram? Satanás ele promoveu ideias como o espiritismo. É só lembrar daquele fenômeno na casa da família Fox, lá em Hydesville, Nova York, em que o diabo se comunicava com aquela família, aquelas filhas, por meio de pancadas na parede, e ali, local em que isso aconteceu, tenho aqui em meu canal, inclusive, um vídeo em que o pastor Eleazar e eu gravamos ali, fizemos ali um estudo da Palavra de Deus, justamente no local considerado como memorial do espiritualismo moderno. Então ali, 1848 é tido como a data, o ano especial para os espiritualistas, né? Temos também o darwinismo. Charles Darwin começa a esboçar seu livro a partir de 1844 e publica a obra A Origem das Espécies em 1858. E temos a publicação do Manifesto Comunista também, por Engels e Marx, em 1848. Engels e Marx se conhecem em 1844. Então é difícil nós pensarmos que tudo isso seja coincidência, até porque essas três, e outras mais, obviamente, essas três ideologias, o espiritismo, o evolucionismo darwinista e o marxismo materialista, elas vão diretamente contra as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, que passam a ser pregadas com força pelos adventistas e antes ainda pelos mileritas. Então, realmente, Satanás ele se levanta com suas contrafações, sua oposição, sempre que acontece algum reavivamento espiritual que leve as pessoas de volta para a Bíblia. Logo testemunharemos o início da batalha final contra Cristo e seus seguidores. A falsificação será tão parecida com o verdadeiro que será impossível identificar a diferença entre ambos, a não ser pelas Escrituras,
Por isso que o título do capítulo é A Proteção. Nossa única salvaguarda realmente é conhecer bem a palavra de Deus, para não sermos enganados, especialmente nos últimos dias em que Satanás estará atuando com muita força para enganar as pessoas. Somente aqueles que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes ao longo da grande batalha final. Percebeu? Somente aqueles que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia é que permanecerão firmes no último grande conflito. De maneira semelhante, as profecias descortinam o futuro diante de nós com clareza quase tão grande quanto a explicação de Cristo aos discípulos. Mas a maioria das pessoas não tem compreensão nenhuma dessas importantes verdades, como se Deus nunca as tivesse revelado. Aqui ela compara com o fato de Jesus ter advertido os discípulos com respeito à sua morte, à sua crucifixão, à ressurreição, e mesmo tendo ouvido de Jesus essas coisas, os discípulos acabaram passando por um desapontamento terrível, porque eles não entenderam ou esqueceram tudo que havia sido ensinado por Jesus. Depois eles compreenderão, com o Pentecostes, vendo Jesus vivo, de fato, E aqui, muitas pessoas que leem a Bíblia parece que não percebem que ela fala da volta de Jesus, que ela traz apenas um dia de guarda, que é o sábado, que ela fala sobre um santuário celestial, um juízo pré-advento. É como se estivesse com os olhos tapados, fechados, e não conseguisse enxergar o que é tão óbvio, tão claro nas páginas sagradas. A maioria dos seres humanos não quer a verdade bíblica, pois é contrária aos desejos do coração pecaminoso. Satanás os supre com os enganos de que tanto gostam ou que tanto amam. É por isso, na verdade, o motivo principal porque muitas pessoas rejeitam as verdades bíblicas é porque elas vão contra a sua vontade, contra as suas práticas, seus pecados, suas tradições, e assim muitos não querem, ou dar o braço a torcer, ou ceder, ou reconhecer e ter que alinhar sua vida com as verdades da palavra de Deus, tendo que negar muitos pecados, práticas pecaminosas, hábitos, e assim alguns permanecem em seu caminho de tradição, de palavras humanas e não da revelação de Deus. Entretanto, Deus terá um povo que vai considerar a Bíblia e a Bíblia somente o padrão de todas as doutrinas e a base de todas as reformas espirituais. A opinião dos eruditos, as conclusões da ciência humana, as decisões de concílios eclesiásticos, a voz da maioria. Nenhum desses, nem todos eles reunidos, devem ser usados como evidência a favor ou contra qualquer doutrina. Devemos exigir um claro "assim diz o Senhor". Satanás leva as pessoas a olhar para pastores e professores de teologia como guias, em vez de buscar as escrituras por conta própria. Ao controlar esses líderes, consegue influenciar a maioria. Aqui alguns que leem só um trecho dos livros, um parágrafo, como fazem com a Bíblia também, tiram textos do contexto, acabam extraindo só essa frase e dá a impressão de que nenhum professor de teologia, nenhum teólogo tenha seu valor e não devam ser ouvidos por ninguém. Note o que ela diz aqui, ao controlar esses líderes, o diabo consegue influenciar a maioria. Então são líderes, teólogos, professores que são influenciados por Satanás. E à medida que a gente vai lendo aqui o que ela escreveu mais sobre isso, a gente percebe realmente que a condenação não é a estudar teologia, não é contra todos os professores de teologia, não é isso, senão nem teríamos um curso de teologia na nossa igreja e formação de pastores, enfim, 4 anos de faculdade para formar um pastor. A condenação aqui é quanto aos eruditos, que, como no tempo de Jesus acontecia lá com os fariseus, muitos deles, não se colocam nas mãos de Deus, mas muitas vezes são arrogantes, são prepotentes e são, infelizmente, guiados por Satanás. E aí o estrago que eles fazem é muito grande. Cristo preveniu que as pessoas exaltariam a autoridade humana para governar sobre toda a consciência. Em todas as eras, essa tem sido uma terrível maldição. Como apelo às gerações futuras, a Bíblia registrou advertências para que não seguíssemos líderes cegos. Olha aqui a qualificação dos líderes que não devem ser seguidos. Primeiro, que são controlados por Satanás. Segundo, que são cegos, que não enxergam a verdade, que não têm a humildade necessária para seguir a palavra de Deus.
Então, esses líderes de fato não devem ser seguidos. A Igreja Católica Romana ensina que somente seu clero tem o direito de interpretar as Escrituras. Embora a Reforma tenha aberto as Escrituras para todos, os mesmos princípios que Roma defendia impedem multidões das igrejas protestantes de examinar a Bíblia por conta própria. São ensinadas a aceitar seus ensinos conforme interpretados pela Igreja. Milhares não ousam aceitar nada, por mais claro que esteja nas Escrituras, que contrarie seu credo. Isso é um perigo, né? É aquela pessoa que diz, mas o meu pastor não ensina assim, então eu vou seguir meu pastor. Mas a minha igreja pensa de um modo diferente. Nesse momento não importa o que o pastor, o padre, o bispo ensinam. Nesse momento não importa o que a igreja diz. Nesse momento o que importa é o que a palavra de Deus ensina. Então, quando me perguntam assim, olha, tem milhares de igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, qual eu devo seguir? Qual deve ser a igreja considerada verdadeira, segundo, para eu seguir? Eu digo assim, olha, você deve primeiro ler a Bíblia. Você deve conhecer muito bem a palavra de Deus. E se encontrar uma igreja que segue mais de perto a palavra de Deus, segundo está revelado na Bíblia, siga essa igreja. Faça parte dessa igreja. Agora, se a sua igreja ela não guarda os mandamentos de Deus, ela não segue as orientações claras da palavra de Deus com respeito a, enfim, doutrinas que estão ali claramente reveladas, é um tanto arriscado você fazer parte de uma igreja que insiste no erro e não aceita a verdade. Lembrando mais uma vez que, obviamente, há pessoas sinceras, pessoas que pertencem ao rebanho de Deus, né, em todas as religiões e até fora delas, até porque Apocalipse diz lá no capítulo 18, saiam dela, povo meu, saia dela, povo meu, dela que é em Babilônia, a confusão religiosa, as doutrinas erradas. Então, Deus tem seu povo em todas as igrejas. Agora, o fato de eu ser sincero não torna a minha igreja correta. O fato de eu ser uma pessoa que ama a Deus não torna o caminho que eu segui, que eu escolhi seguir, o correto. O que torna o caminho correto, que torna a igreja correta, o alinhamento com a palavra de Deus. Seguir as verdades que estão contidas na palavra de Deus. E não essa ideia católico-romana e que é abraçada por muitos protestantes, né, de que somente a igreja que tem autoridade de interpretar a Bíblia. A Reforma foi contra isso. A Reforma deixou para as pessoas a liberdade de ler a Bíblia por si mesmas e pedir a Deus que as orientasse conforme o que está na palavra de Deus. Essa ligação pode acontecer com pais, irmãos ou irmãs, marido ou esposa ou ainda amigos. Sob a influência deles, muitas pessoas não têm coragem de obedecer às convicções daquilo que é certo. Muita gente acaba deixando de seguir a vontade de Deus, claramente revelada na palavra, quando elas entendem que é assim, porque não querem, talvez, ofender um parente, não querem abandonar uma tradição de família. Mas quem disse que a tradição de família é o melhor critério para se julgar se algo está correto? E se eu nasci num lar que segue outro caminho que não a palavra de Deus, se eu nasci num lar que não crê em Deus, um lar que blasfema o nome de Jesus, e eu descobri que isso está errado, eu vou continuar nesse caminho só porque eu descobri, só porque ele é a tradição da família? Se o apóstolo Paulo tivesse pensado desse jeito, nunca teria se tornado cristão, na verdade. Ele seria um judeu ali, fariseu, para o resto de seus dias. Mas ele conheceu a verdade, conheceu Jesus, encontrou Jesus e manteve na sua vida aquilo que estava de acordo com a Bíblia e abandonou aquilo que não estava de acordo com a Bíblia. As tradições não importam quando a verdade de Deus, revelada na palavra, na Bíblia Sagrada, apontam uma direção que muitas vezes está diferente daquilo que a tradição aponta. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu abandono a tradição. Jesus mesmo disse, né? Vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Em vão me adoram, seguindo doutrinas que são preceitos de homens. Pense bem. Analise se o que você está seguindo, obedecendo, é palavra de Deus, é mandamento de Deus, ou se são apenas preceitos humanos. Tome cuidado com isso. A tradição nunca deve ser colocada acima das Escrituras Sagradas. A tradição, quando contraria a palavra de Deus, por exemplo, ensinando que existe um inferno de fogo eterno, um purgatório, confissão para seres humanos tão pecadores quanto nós, e outras coisas mais, o dogma da Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora, que não estão na Bíblia, não está na Bíblia. Se essas tradições contrariam a palavra de Deus ou não estão presentes ali, eu não devo aceitá-las. São ensinamentos humanos,
são tradições de homens? Esse é um capítulo muito importante para nos fazer pensar realmente que a nossa única proteção está em seguir a palavra de Deus. Muitos alegam que não faz diferença aquilo em que se crê se a pessoa levar uma vida decente. No entanto, a vida é moldada pela fé. Se a verdade está no nosso alcance, ao nosso alcance, e a negligenciamos, na verdade, a estamos rejeitando, escolhendo as trevas em lugar da luz. É verdade que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, não é verdade? Está na Bíblia. É verdade que Deus não vai cobrar de alguém que não teve a oportunidade de assistir a um vídeo, talvez como esse, ler um livro, ter um estudo bíblico, não vai poder cobrar dessa pessoa coisas que ela não aprendeu, não soube. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem menos foi dado, obviamente, o rigor será menor. Então, quanto maior o conhecimento, ou quanto maior a acessibilidade, digamos assim, né? Quanto mais fácil o acesso às verdades e eu negligencio saber, conhecer, eu me torno culpado de negligência para com Deus. Se eu tive acesso àquilo que Deus ensinou, se eu pude aprender e eu rejeitei de antemão, ou eu fiz pouco caso disso, eu também teria que arcar com as consequências da minha escolha. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. E em nossos tempos isso é cada vez mais fácil, né? Nós temos a Bíblia no celular, nós temos aí sites, redes sociais que estão divulgando a palavra de Deus, nós temos condições de fazer estudos bíblicos online, sem precisar nos deslocarmos de nossas casas. Então hoje está muito fácil de ter acesso à verdade revelada por Deus em sua palavra. Então nós somos mais responsáveis por isso também. É o primeiro e mais elevado dever de toda pessoa racional aprender com base nas Escrituras qual é a verdade e então andar na luz, encorajando outros a fazer o mesmo. Em nosso estudo, com a ajuda de Deus, devemos formar a própria opinião, já que nós mesmos precisaremos prestar contas ao Senhor. Pessoas cultas com aparência de grande sabedoria ensinam que as Escrituras possuem um significado secreto, espiritual, eu diria alegórico, subliminar, enfim, né? Que não é visto com facilidade na linguagem usada. Esses indivíduos são falsos mestres. Devemos explicar a linguagem da Bíblia por meio de seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou uma figura sejam usados. Se as pessoas aceitassem apenas o que a Bíblia realmente diz, realizariam uma obra que levaria milhares que hoje andam errantes na mentira para o aprisco de Cristo. Para entender as verdades da Bíblia, não necessitamos tanto do poder do intelecto para o estudo. Em vez disso, precisamos sentir mais sede pela verdade bíblica do que qualquer outra coisa e anseio intenso pela justiça. Jesus é a justiça nossa. Então, se a sua sede é por Jesus, se você quer conhecer a vontade de Deus realmente, mesmo que você não tenha educação formal, uma faculdade, um doutorado, você vai ser orientado pelo Espírito Santo e vai compreender a vontade de Deus. Lembra do Apocalipse como ele começa? Revelação de Jesus Cristo para os servos. Se a nossa atitude é de servo, de querer servir, fazer a vontade de Deus em humildade, em submissão, a garantia é que nós vamos compreender a vontade de Deus. Isso aqui não é uma exaltação ao anti-intelectualismo, né, dizendo que não, então não precisamos estudar. Não, não é isso. A própria Ellen White estudava muito, né, quando você visita ali na Universidade de Andrews, a parte da biblioteca dela que foi preservada, você vê que eram várias estantes com muitos livros, muitos comentários bíblicos. Ela era uma leitora profunda. E é importante que nós estudemos a palavra de Deus, e a Bíblia nos incentiva a isso, a estudar, a conhecer, mas isso não é uma condição única para que as pessoas possam conhecer a vontade de Deus. Não são só os intelectuais que poderão conhecer a palavra de Deus. Não, todo aquele que tiver realmente vontade de servir a Deus compreenderá. E aqui diz mais, olha só esse texto que bonito e importante, né? Nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer verdades difíceis. Então nós temos um poder à nossa disposição, o poder do Espírito Santo. Nunca deveríamos abrir a Bíblia sem antes orar. E terminar também com uma oração, pedindo que Deus nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos. Então,
O intelecto, quando abençoado por Deus, é uma bênção, mas toda e qualquer pessoa pode compreender, porque ela tem um professor maravilhoso, perfeito, que é o Espírito Santo. Inclusive, a sinceridade e o desejo de fazer a vontade de Deus, que deve estar presente em cada oração que fazemos ao estudar a Bíblia, vai nos impedir de distorcer verdades bíblicas. Isso é muito importante, porque tem pessoas que leem a Bíblia e acabam distorcendo, e acabam entendendo tudo errado e ensinando heresias por aí. Então, a nossa oração tem que ser humilde, sincera e fervorosa. Senhor, me ajuda a entender e a não distorcer a tua mensagem. Os anjos estão perto daqueles que estão dispostos a aprender e trarão à lembrança as verdades de que necessitam. Que lindo isso, né? Uma promessa maravilhosa de que nós vamos lembrar daquilo que nós colocamos aqui dentro. Então hoje temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque no tempo certo, da necessidade, quando a necessidade se impuser, Deus vai trazer à nossa lembrança aquilo que foi guardado com tanto carinho, com tanta seriedade, né? Devemos buscar agora uma experiência profunda e viva com as coisas de Deus. Não temos tempo a perder. Estamos em território de Satanás. O mundo jaz no maligno, né? Sentinelas de Deus não sejam apanhadas dormindo. E o último parágrafo que eu leio diz assim: quando a oposição surgir e a intolerância voltar a prevalecer, a perseguição se acender, os descomprometidos e hipócritas desistirão da fé. Mas os cristãos verdadeiros permanecerão firmes, sua fé será mais forte e sua esperança ainda mais brilhante do que nos tempos de prosperidade. Aí ela cita aqui Jeremias 17:8, que promessa: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no tempo da seca, nem deixará de dar fruto. Então, aqueles que hoje se fortalecem com a leitura da Bíblia, aqueles que hoje estudam a palavra de Deus com oração, com sinceridade, com sede de Cristo, vão ser protegidos e suas raízes estarão bem firmadas, bem ali aprofundadas no solo da palavra. Virão as tempestades, virão os vendavais e eles permanecerão firmes, porque estão firmados na palavra de Deus. Deus nos ajude a dedicar mais tempo a ler sua palavra, a levar a sério aquilo que está escrito, a seguir aquilo que está escrito pelo poder de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais esse capítulo tão importante do livro Grande Conflito que acabamos de relembrar, de estudar aqui juntos. Pai Santo, abençoa cada um dos que estão lendo esse livro, que a leitura desse livro nos faça ter mais desejo de conhecer a Tua Palavra, estudá-la todos os dias e fazer dela a nossa regra de fé e prática. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, protege-nos, ajuda-nos, nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.